página 31, questão 7 do volume 2. Me avisem, tá, galera, que às vezes eu esqueço. E física B, eu tenho que botar todos esses detalhes para vocês acharem, né? Então me ajudem aí se eu esquecer. Ao olhar-se num espelho plano retangular, fixado no plano de uma parede vertical, um homem observa a imagem de sua face, tangenciando as 4 bordas do espelho. Isto é, a imagem de sua face encontra-se ajustada ao tamanho do espelho. Putz, olha só que loucura, eu estou vendo aqui, me vendo no espelho. Eu estou me vendo aqui no espelho e a minha face está tangenciando, está certinho aqui, a minha bochecha raspando aqui, minha cabeça raspando lá, meu queixo raspando ali e esse outro lado raspando aqui, certinho. Bem curioso. A seguir o homem afasta-se. Ele vai se afastando do espelho. Perpendicularmente à parede, não vai nem para um lado nem para o outro, ele só continuando a observar a sua imagem. Nessas condições, pode-se afirmar que essa imagem torna-se menor que o tamanho do espelho, tal como vista pelo homem. Quais são as características da imagem formada por espelho plano? Virtual, direita, reversa, a gente chama de reversa, e mesmo tamanho. Quando eu te falei que a imagem era do mesmo tamanho, eu te contei que distância que tinha que estar? Não, porque não muda. Eu falei, Júlio, eu juro, aqui eu me vejo pequenininho e lá de perto eu me vejo grandão. Quando está andando de avião as pessoas encolhem, né? Não, estou andando de avião, eu olho lá e as pessoas estão bem pequenininhas. Lembra disso? Isso é um efeito geométrico, as pessoas não estão pequenas. Então tu vê no dia a dia, a pessoa leigo que fizer isso vai jurar que a cabeça dele está menor. Embora ela continue raspando nas bordas do espelho. Certo? Mas isto é um efeito ilusório devido à distância. De quanto mais longe tu vê um objeto, menor ele parece ser. Nós já discutimos o porquê na sala de aula. É muito simples isso, olha só. Se eu for olhar a moça que está de perto, para eu olhar da cabeça aos pés, eu tenho que fazer um grande movimento ocular. Quando eu vou olhar um cara maior que ela de longe, para olhar da cabeça para os pés, eu faço um pequeno movimento angular com os olhos. É geometria básica. Não quer dizer que ela seja maior que ele. Ele é maior que ela, eu tenho certeza disso. Beleza? É por isso que a gente se ilude. Essa questão é satânica mesmo. É doíta. Então a letra A dá vontade de dizer que sim, mas é falso. Torna-se maior. O tamanho da imagem gerada por espelho plano independe da posição do objeto. Senão eu teria que ter te ensinado, olha, depende da posição do objeto para calcular o tamanho da imagem. Isso não aconteceu na aula. Continua ajustada ao tamanho do espelho, tal como vista pelo homem. Claro, não vai mudar o tamanho dela, se antes estava ajustada e ela não vai mudar de tamanho, tem que continuar ajustada. Só vamos por humildade analisar as outras. Letra D, desloca-se com o dobro da velocidade do homem. Não, quando mexe o espelho, a imagem mexe com o dobro. Quando mexe o objeto, a imagem tem a mesma velocidade do objeto. Aquela pegadinha que eu falei que ia acontecer. Desloca-se com a metade da velocidade do homem, nada a ver. Com certeza é a letra C. Boa pedida, hein? Boa pedida. Vamos para a próxima. Eu tenho uma dúvida, mas é complicada, não é? E a gente fiquei bem focada no que você falou das cores, sabe? Então, se me aparecer, porque parece que a gente está aprendendo, mas se aparecer no vestibular, tu não vai botar isso, tu só tem que saber. Se aparecer uma coisa no estilo daquilo das cores, eu gosto daquela cor seria ou não primária? Qual cor? Vamos ver. Vermelho, o amarelo e o verde. As cores da ótica, está se falando. RGB, green, Isso. certo? Que é o G, não é isso? Red e blue. Essas são as cores primárias. Essas são as cores primárias. Se ele colocar que as cores primárias são as cores do guache, lá do prezinho, não. Sim, eu boto como se fosse falso. Se ele falar que as cores do prezinho são as cores primárias, que eu nem lembro mais quais são, tá falsa. As cores que são primárias são aquelas 3. Certo? Considerando as cores primárias, daí pode ser. Pois é, cara, só que aí o cara está modificando a matéria, entendeu? O cara está misturando uma matéria de primário com a matéria de ótica, não deve se fazer isso, tá? Mas se a questão no enunciado te pede para agir diferente, né? Aí a gente tem que obedecer a questão. Vou atender a tua já, só vou fazer mais uma que me pediram aqui. Era 50? Era uma dúvida da questão? É perguntinha aí, né? Não, uma questão. Isso, já vou fazer a tua, eu que tinha... Página 50, questão... Não, página 80,
física C. Vamos que vamos. Duas esferas idênticas com cargas, olha que bonito, foi na física B, foi na física E, já estamos na física C, assim que eu gosto. Duas esferas idênticas com cargas de, deixa eu fazer essas esferas idênticas aqui. Cargas de 5 vezes 10 na menos 6 coulomb e menos 1 vezes 10 na menos 6 coulomb a uma distância d uma da outra, a distância d. Se atraem mutuamente, os postos se atraem. Por meio de uma pinça isolante, foram colocadas em contato e a seguir afastadas a uma nova distância d. Peguei a pinça isolante, encostei e afastei. Depois desse fato, o que vai acontecer? Três? Não. 2 vezes 10 na menos 6 e 2 vezes 10 na menos 6. Vamos ver? 5 menos 1, 4. 4 dividido para 2, cada um fica com a metade, 2. 2 vezes 10 na menos 6, eletrização por contato. Ó, só o primeiro passo já tem eletrização por contato. Se o cara não lembra adequadamente, ele já não consegue esse passo aqui. Tal que a força de repulsão entre elas tem o mesmo módulo da força de atração inicial. Realmente no início era atrativa porque elas tinham sinais opostos e agora é repulsiva porque elas têm o mesmo sinal. Tu vê que coincidência, cara, a força antes é igual à força depois, uma raridade. Para esta situação, a relação Dzão sobre Dzinho, desculpa que eu coloquei Dzão e não era uma nova distância, Dzinho. Antes era Dzão, agora é uma distância Dzinho. Para que isso tenha acontecido, ele quer que nós achemos Dzão sobre Dzinho. Já te aviso, cara, o certo é primeiro ter feito outras questões mais simples da lei de Coulomb, né? Para depois pegar essa, que além de aplicar a lei de Coulomb, tem interpretação, tem uma série de detalhes. Outra coisa que tens que ter na física aqui é ter fé. Mesmo quando tu achar que tudo vai dar errado, acredite. Não, eu vejo uma luz no fim do túnel e começa. Não fica parado. Poxa, se falou de carga elétrica, a fórmula que nós aprendemos para atração e repulsão de carga elétrica é a famosa lei de Coulomb, lembra? Então o que tu deve fazer nessa hora? Pegar a maldita fórmula e jogar forçosamente os resultados nela. Vou chamar de F essa força inicial, o valor do K é 9 vezes 10 na 9, mas como ele não disse, eu acho que eu não vou precisar substituir. Uma das cargas era 5 vezes 10 na menos 6, a outra era menos 1, mas em módulo vai ficar 1 vezes 10 na menos 6, ele chamou a distância de Dzão. Então a força inicial de atração, 5 vezes 1, 5, 10 na menos 12, tudo bem para vocês? Sobre d ao quadrado, não dá para fazer nada. Nessa hora o leigo se desespera, meu Deus, que merda é essa que está acontecendo? Calma, tenha fé. Faça a mesma coisa para a situação 2. Faça a mesma coisa, os astros vão se alinhar. F é igual K, parabéns pela participação. 2. Ó, a galera tá ligada. Dzinho ao quadrado. Ele não disse que essas forças eram iguais? Então eu posso igualar. Tu vê, né, cara? Que loucura, né? Era igual, então tu pode igualar. Quem era a força original? K vezes 5 vezes 10 na menos 12 sobre Dzão ao quadrado. Quem era a nova força? K vezes 2 vezes 2? 4 vezes 10 na menos 12 sobre Dzinho ao quadrado. Cada um lado elimina K do outro. 10 na menos 12 de um lado elimina 10 na menos 12 do outro. O que o cara quer? Então eu vou pegar o Dzão, vou passar multiplicando para lá, lembra vocês? E o 4 eu vou passar dividindo 5 sobre 4 é igual a Dzão ao quadrado. Putz, ele não queria o quadrado, safado. Extrai a raiz na esquerda para continuar igual. Extrai a raiz na direita. A única regra matemática que existe para trabalhar com igualdade. Tudo que tu fizer de um lado, faça do outro. Jamais errarás com essa técnica. Raiz de d ao quadrado é d. Raiz de Dzinho ao quadrado é Dzinho. Raiz de 5, 2, quebrado. Raiz de 4, está ali a relação. A relação Dzão sobre Dzinho é raiz de 5 sobre 2.
Física C acertar isso é anormal. Se tu acertou, a primeira eu fui fazer, professor Leite, como acertei? Tu é foda. Eu, na tua idade, jamais teria acertado. Eu era bom, eu tirava notas boas. Então, vamos ficar calmos e tu vai ter alguns meses para trabalhar essa questão aí na tua mente. Fica tranquilo.